Faria uma carteira bem diversificada desse ponto de vista. Por quê? Para você não correr o risco de, às vezes, você ter só um negócio porque o yield tá bom e o PVP tá baixo. É a maior cagada que você pode fazer. Fundos imobiliários. É uma furada, Bruno? Por que você e o Barsi não investem em fundos imobiliários? Cara, vai lá. Eu vou até aproveitar e falar uma coisa boa. Eu sempre faço lá no meu canal, para quem acompanha, faço os vídeos, né, de análise da carteira dos membros do meu canal, tá, os reacts que eu faço de carteira de outras pessoas. E aí eu sempre falo praticamente sempre a mesma coisa. Quando eu vejo que o cara tem fundo imobiliário, eu falo o seguinte: pô, fundo imobiliário faz sentido? Pra mim, não faz. Pô, Bruno, mas por que não faz? Você acha que a classe é ruim? Você acha que fundo imobiliário é uma furada? Não, não é necessariamente uma furada. Só que para mim a relação de risco-retorno do fundo imobiliário não tá num quadrante ótimo para mim. Na relação risco-retorno, para mim, ações de dividendos faz mais sentido na carteira. Eu corro um nível de risco para um retorno muito melhor do que eu estou correndo com o fundo imobiliário. Que, na minha opinião, o risco que você está correndo com o fundo imobiliário, ele é muito próximo do risco que você está correndo com as ações. Quiçá, a determinados fundos imobiliários, até mais arriscado, como são os casos do fundo de papel. Só que o retorno deles, na minha opinião, minha visão, é bem mais limitado. Ou seja, a relação risco-retorno dos fundos imobiliários é bem pior do que a relação risco-retorno das ações. Então eu foco só nas ações. Ah, mas pô, Bruno, eu gosto de dividendo mensal na conta. Tudo bem. O fundo imobiliário ele tem essa visão, né, essa vantagem, vamos dizer assim, de pagar mensalmente. Só que eu sempre falo pro pessoal, tenta expurgar um pouco essa visão de que você precisa da renda todos os meses. Olha de forma anual para a parada. Porque quando você olha de forma anual, você consegue enxergar muito mais oportunidade. Muito mais. E sabe qual que é o problema das pessoas que gostam muito de fundo imobiliário? Que eu tenho visto muito recentemente. O pessoal fala assim, não, fundo imobiliário tem que comprar agora. Olha quantos aqui estão abaixo do valor do patrimônio. Muito vídeo no YouTube eu vejo disso. É o único indicador deles? É assim, fundo imobiliário com desconto, abaixo do valor patrimonial. Aí o cara fala de um fundo imobiliário. E aí eu olho o vídeo, cadê a análise? Por que que é bom? É só isso daí? Não, porque tá abaixo do valor do patrimônio. Eu falei, mas por que que tá abaixo do valor do patrimônio? Eu te pergunto, por quê? Qual é a razão? Não, pô, tá abaixo. Cara, isso não é análise. Eu falei, isso não é análise. Isso é indução ao erro. Da mesma forma que você olhar, vou comprar empresas que estão, vou comprar banco que está abaixo do valor do patrimônio. Qual é a análise? Por que que está abaixo do valor do patrimônio? Fazendo paralelo. Por que que, um exemplo, Banrisul está abaixo do valor do patrimônio? Por quê? A rentabilidade não cresce, a rentabilidade, pelo contrário, diminui ou fica estável, e essa rentabilidade, há muitos e muitos trimestres, é abaixo do custo de capital do banco, ou seja, não gera valor nenhum. Faz sentido negociar, portanto, com prêmio frente ao valor do patrimônio? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou seja, é realmente um desconto estar abaixo do valor do patrimônio o Banrisul? Não. Não. É o que é. Tipo, é o justo. Você entende? Da mesma forma, as pessoas têm que olhar para os fundos imobiliários com essa análise. Os fundos imobiliários que eu tenho aqui estão abaixo do valor do patrimônio por quê? Vários fundos de papel, que eram fundos, inclusive alguns super arriscados, sofreram uma marcação ao mercado pesada quando a gente teve a abertura da curva de juros. Pesada. Aí eu te pergunto, fazia sentido esse cara negociar acima do valor do patrimônio ou com desconto? Com desconto. Ou seja, era realmente uma oportunidade? Não. Porque o fundamento mudou. Sofreu a marcação ao mercado, valia menos. Se valia menos, não tem sentido negociar com o prêmio, entendeu? Essa é uma visão que o pessoal tem que ter. Da mesma forma que o pessoal às vezes esquece de analisar o risco que está correndo nos fundos imobiliários. O pessoal fala, ah não, mas eu estou comprando aqui um fundo. Tá, quem que é a gestora? Se é um fundo de tijolo, onde é que ele está? Onde é que estão as propriedades? Qual é o tipo? O pessoal não faz essa análise. Sim. O pessoal olha para o preço, valor patrimonial e o yield. Aí vê lá, não, tá pagando 15%, 18% de yield. Pega um fundo de papel high grade, que depois levou um nabo, levou calote, e não pagou mais os negócios, e despencou. Tivemos vários na bolsa. Um monte, não vou nem mencionar aqui, mas tivemos vários. Aí eu te pergunto, Gramado Shopping, uma porrada. Eu te pergunto, era uma oportunidade ou não era? Você sabia o que você estava fazendo? Se o cara fala, não, Bruno, eu sabia o risco que eu estava correndo. A minha carteira é bem diversificada. Esse daqui realmente era um fundo de risco que eu sabia disso. Beleza, você está certo. Só que grande maioria das pessoas não sabia. E aí eu volto a dizer, na minha opinião, tende a ser às vezes até mais fácil você analisar uma empresa
do que um fundo imobiliário. Porque pensa o seguinte, um fundo imobiliário de papel que está se expondo ao crédito das empresas. Você precisa analisar o fundo em si, ou seja, a gestora, a Sim. história, mas você precisa analisar as empresas que aquele fundo está se expondo. Correto? Correto. E aí no final do dia você tem que analisar as empresas também. Então é uma análise mais complicada. E eu vejo as pessoas falando que não, é mais fácil. Pelo contrário, é o que eu falei. O risco-retorno dos fundos imobiliários, na minha opinião, é pior do que o das ações. É melhor, e eu diria, na minha visão, é menos arriscado você ter ações do que você ter fundos imobiliários. Ah, Bruno, pô, beleza, mas eu quero ter fundo imobiliário. Então o que eu faria? Tenha uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários. Pegaria os maiores ali? Talvez os maiores, pegaria fundos de diferentes tipos, faria um mix entre fundos de papel high yield, high grade, fundos de tijolo grandes, fundos de tijolo pequeno, faria uma carteira bem diversificada desse ponto de vista. Por quê? Para você não correr o risco de, às vezes, você ter só um negócio porque o yield tá bom e o PVP tá baixo. É a maior cagada que você pode fazer. E aí eu fico olhando. Na Bolsa Brasileira, qual que é o basicão que sempre funcionou? As ações. Quem que tem poder para repassar os preços? São as ações, são as empresas. Entendeu? Quem que tem o poder de falar assim, olha, acabamos de ver aqui uma oportunidade bizarra de crescimento, que a nossa empresa pode triplicar a receita nos próximos 3 anos. Eu vou segurar um pouco o seu dividendo, beleza? Porque eu vou investir aqui. Beleza. O fundo imobiliário não pode fazer isso. Você entende? E aí eu falo, um cenário macroeconômico difícil, de juros altos, como a gente vive hoje, é ruim para o mercado imobiliário também, se você for pensar. Ou seja, quer mercado imobiliário? Vai para um cenário melhor, vai para os Estados Unidos. Compra os REITs lá fora. Te remuneram em dólar. Dizem, né, que são os primos dos fundos imobiliários, mas é bem diferente, porque os REITs não são fundos, são empresas. Se expõe a um cenário, a uma geografia muito mais interessante para esse mercado, um mercado muito mais robusto, e te remunera em dólar, todos os meses também. Então, entre ter fundo imobiliário aqui e REITs lá fora, tem o REITs lá fora, um cenário melhor macroeconômico, e aqui no Brasil faço o básico que funciona. É o que eu falo pro pessoal. Só que um monte de gente me xinga. Pô, não gosto de fundo imobiliário, não sei o quê. Não é que eu não goste da classe, só não acho que faça sentido no portfólio, Sim. entendeu? Acho que não cabe o direcionamento do seu dinheiro para o fundo imobiliário ao invés das ações. As ações têm mais oportunidade, eu vejo que é mais fácil de analisar, um risco-retorno melhor, ao mesmo tempo que eu percebo que as pessoas têm uma facilidade e uma proximidade melhor do que o que é analisar uma empresa do que é analisar um fundo imobiliário. A maioria das pessoas acha que analisar fundo imobiliário é abrir os indicadores. Nas empresas o pessoal já não acha isso. Sim. Nas empresas o pessoal sabe do indicador, mas começa a falar, puta, não, eu tenho que acompanhar o que a empresa faz, o call de resultado, quem que é o CEO, entende? Nas empresas o pessoal já tá um pouco com essa visão. Vamos ver se nos fundos imobiliários o pessoal evolui, né, para começar a analisar direito, mas eu não gosto não. Eu não acho que faz sentido. Mas cada um tem cada um, né? Por esse motivo, eu e o Barsi não gostamos. Inclusive, eu não sei se é por isso que o Barsi não gosta. Eu acho que ele não gosta porque ele não gosta de fundo mesmo. É. Não sei. Mas, enfim, essa é a minha, minha opinião. O pessoal vai me xingar, mas tudo bem. O que eu vou fazer? Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Galera, deixa aqui seu comentário também. Eu vou estar vendo, ó. Então está interessante, recompra aqui. Ô Bruno, e qual que é, se fosse para mostrar assim, 3 oportunidades na bolsa para agora, para 2026, 2027, pensando assim, 5 anos, 10 anos ali, 3 ações e por quê? Ah, olhando para o basicão que funciona, eu acho que BB Seguridade, gosto. Gosto, acho que essa correção recente abriu mais margem de segurança, não que não tinha. Diferente do Banco do Brasil, ela também sofre um pouco com a questão agro, mas diferente do Banco do Brasil, ela ainda está com um yield muito bom para o ano de 2025 e 2026, mais de 2 dígitos, diferente do Banco do Brasil, que agora pagando menos, que é básico, né? Seguradora. 2, parte de elétrica. Se o pessoal quiser o basicão mesmo, eu continuaria, e eu continuo achando que Is Energia é bom. Mas se você for olhar, se o cara quiser uma oportunidade talvez um pouco mais de crescimento e tal, uma tese interessante a acompanhar é a Eletrobras. Gosto bastante também. Tem um potencial bom de dividendo. É uma empresa em transformação, que foi recém-privatizada. Está melhorando demais a sua eficiência. Não terminou ainda, mas vai terminar em algum momento. E, invariavelmente, a empresa vai pagar dividendo. Não sei o que estou falando, são eles. No call de resultados, eles falaram: hoje nós estamos optando pela recompra de ações, porque nós vemos que o preço está baixo. Mas o dividendo está em aberto. Ou seja, tem um próximo trigger para a Eletrobras que, além de tudo isso, é uma nova política de dividendo e vem dividendo forte, na minha opinião. Então eu gosto de Eletrobras, gosto de Is Energia, se o pessoal não quiser sair muito do basicão mesmo, quer mais
mais previsível mesmo, Isa Energia. Gosto de BB Seguridade. E acho interessante também Petrobras nos preços que está. Mais ou menos a 32 e pouco, acho Petrobras, interessante. você compraria? Compraria Petrobras. Mas não é barris vazios? Não, mano. Barris, como que é que o Não, Marcio fala? é primeiro. Barris. É verdade. Agora eu ia lembrei, falar, é né, verdade. Mas primeiro, Petrobras. Tava vendo recentemente uma projeção do BTG. Para 2025, né? Falando desse ano. No pior cenário, num barril a $45. Tá a 65, subiu hoje, inclusive. Tá, subiu um pouco hoje. Última vez que eu vi tava 65. Mas o pior cenário, a 45, 40, 45, Petrobras pagaria 7% de yield. Mas assim, é o pior cenário. O petróleo tem que cair $20 o barril. Não vai acontecer isso. Não cai, pô. Acho que não vai. Eu acho que não vai acontecer isso. Se ficar entre 65 e 70, vai pagar dividendo de 2 dígitos. Dividendo ordinário, tá? Que é a política. 45% do fluxo de caixa livre. Caraca. Fora o potencial do dividendo extraordinário. Além disso, na minha opinião, tem um trigger interessante que não está precificado pelo mercado, que é a exploração na margem equatorial. Saiu recentemente mais uma licença aqui, não é a licença final para exploração, mas o processo está andando a passos de tartaruga. Deve ser muito em linha com a nossa ministra, né? Que parece uma tartaruga, a ministra Marina Silva. Mas tudo em paz de tartaruga. Mas, cara, em algum momento isso vai sair. Até o Lula é a favor disso, da exploração lá. Ou seja, talvez a única vez que eu concordei com o Lula na minha vida foi quando ele falou: porra, gente, tem que deixar fazendo um estudo para explorar isso daí. Ele falou isso. Então, em algum momento vai sair. E a Petrobras, apesar dos pesares, governo, tudo o que falaram, continua pagando dividendo, continua investindo relativamente bem, não ficou inventando moda de investir em refinaria aqui e ali. Tá bem, né? Fez o básico: exploração e produção. E eu acredito. E tem outro trigger também, né? Para as ações valorizarem, que é eleição em 2026. E se vem um cara mais à direita? Faz travar preço. Então tô aproveitando para comprar agora, que eu acho que sim, é um bom preço. Não significa que eu vou comprar tudo de uma vez, porque, de novo, tem muita incerteza. Sim. Mas a 32 eu acho que é bom também. Então eu compraria essa. É uma boa? Teria Petrobras, Eletrobras, ou Isa Energia e BB Seguridade. Olha aí, então, várias empresas aí que você tenho. carregaria, né, Bruno? Galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal.